Olá, eu sou Emanuela e faço parte do Guia do Educador. Hoje darei a sugestão de como montar um cronograma de estudo. Mas para que serve um cronograma de estudo? Para facilitar a sua rotina de estudo em casa. Então vamos lá. Eu dividi pelos dias da semana: segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Embaixo eu já coloquei o dever de casa. Por que eu coloquei dever de casa? Porque ele precisa fazer parte do cronograma de estudo. Nós precisamos colocar os componentes curriculares. O componente curricular de matemática e português é o que mais aparece na grade horária de um professor. Geralmente, de 5 a 6 aulas por semana. Então, vamos começar escrevendo a quantidade de aulas desses componentes que seriam interessantes fazer parte do seu cronograma. Vamos lá. Português, matemática. Olha lá. Aqui eu também vou colocar português e matemática. Por que eu vou fazer assim? Porque são as duas aulas que é exigido pela Secretaria de Educação ter uma quantidade maior de aula como componente curricular. Como é que eu vou dar continuidade a isso? Então vamos lá. Se você tem aula de ciências na segunda e na terça, convém você colocar na quarta-feira ciências no cronograma. Se você tem aula de geografia na quinta e na sexta, aqui já completou. Então vale a pena você colocar na terça-feira. Se você tiver aula de história terça e quarta, você pode montar, colocar história na quarta-feira. Lembra que eu falei que matemática e português tem uma quantidade maior de aulas? Então tá aqui, ó. Português e matemática, português e matemática. Então convém colocarmos essas aulas em outros dias da semana. Mas por quê? Porque a quantidade de matéria é maior. Por isso que ele precisa aparecer mais vezes no cronograma de estudo. Como é que eu posso fazer isso então no ensino fundamental? Se ele for feito desse jeito, é o suficiente? É. Qual cuidado precisa ter? A criança do primeiro ano tem uma concentração menor. Então, primeiro ano, 15 minutos de estudo para cada componente curricular. Veja, 15 de português, 15 de matemática e o dever de casa vai ser de acordo com o que for sugerido pela escola, certo? No segundo ano, as crianças já estão mais maduras, né? Então, eles já conseguem ter um tempo maior de concentração. Então, eles já podem estudar 20 minutos por componente curricular. No terceiro ano, 25 minutos. No quarto ano, quarto e quinto ano, 30 minutos. Esse é o tempo ideal de estudo. Algumas crianças podem levar mais tempo ou menos tempo de estudo. Isso vai depender da concentração, vai depender da quantidade de matéria dada. Essa aqui é apenas uma sugestão. Lembrando, o tempo pode ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, certo? E no ensino fundamental 2, como é que a gente faz? Você vai acrescentar as matérias que eles têm a mais, como artes, como educação física. Por que eu estou falando dessas matérias? Porque em algumas escolas existe a prova teórica dessa matéria. Então você precisa reservar um momento para estudo, tá? E quando eu chegar no ensino médio, o que eu vou fazer? A mesma coisa. A matéria vai ser aprofundada, a quantidade vai ser aumentada, mas o cronograma de estudo continua sendo a mesma base. Você vai acrescentar as matérias que até então não faziam parte ainda do componente curricular, como química, biologia e outras. É importante falar. Se a criança ou adolescente tiver alguma dificuldade em algum desses componentes curriculares, essa questão ela é flexível. Ou seja, você pode aumentar o tempo de português e diminuir o de matemática. Se o adolescente tiver dificuldade em química, diminui o tempo de história
ou de português e aumenta um pouquinho de química. É necessário ficar atento a essas questões, porque todas as crianças são diferentes. Cada uma precisa do seu tempo. Em que momento esse cronograma ele pode ser revisto? A cada término de bimestre ou trimestre. Por quê? Porque quando chegam as notas. Quando chegarem as notas, você vai ter condições de avaliar o seu cronograma. Isso vai facilitar bastante a rotina da família e do seu filho. Estaremos disponibilizando 3 links para você poder montar o cronograma de estudo do seu filho. Ele estará disponível aqui na descrição. O que você precisa fazer? Você vai preencher os dados, montar o cronograma e enviar, e poderá salvar como PDF, além de receber a cópia por e-mail. Então é isso, gente. A sugestão foi dada. Espero ter ajudado vocês, ter contribuído com vocês. Se você gostou, dê um like e compartilhe esse conteúdo. Muito obrigada!